Então, oiê! O objetivo de hoje vai ser explicar tipos de transporte de uma maneira bem mais complexa do que o usual, que faz até tu se perder mais ou menos, mas vamos lá, tá? A gente vai estar explorando que essas substâncias atravessam a membrana celular através do transporte passivo, uma questão de difusão simples. É um transporte passivo a favor do gradiente de concentração, ou seja, ir da onde tem mais para ir onde tem menos. O que vai acontecer? O ponto de partida é entender que a membrana plasmática é uma barreira seletiva. Algumas moléculas pequenas, que são lipossolúveis, porque elas vão ter que atravessar os dois ácidos graxos dos fosfolipídios, elas precisam ser lipossolúveis para passar por difusão simples, tá? Passam direto por essa bicamada lipídica, movendo-se ao favor do gradiente de concentração, do meio mais concentrado para o menos concentrado, e, no entanto, moléculas maiores ou com carga precisam de ajuda para passar, e a gente vai chamar de difusão facilitada. Vão passar por proteínas que estão entre a membrana, que são proteínas transmembranares. Existem dois tipos de proteínas transmembranares, tá? Essas facilitações ocorrem de duas formas principais. Existem proteínas canais, que são como se fossem canudinhos, simplesmente enfiadinhos na membrana, tá? E existem o tipo de proteína carreadora, mas vamos ver a canal primeiro. A canal, ela funciona como um túnel aberto que permite a passagem rápida de íons. Então, só que esses canais são seletivos e podem ser como portões controlados. Elas vão abrir e vão fechar, entendeu? Então, esses portões, eles são controlados ou por voltagem ou por ligante, tá? Esse tipo de proteína canal, tá? São como túneis hidrofílicos. Vão ser com substâncias que são solúveis em água, tá? Hidrossolúveis. Então, não deixam passar qualquer coisa, eles são controlados, eles podem ser dependentes de voltagem, onde essa substância que vai entrar vai alterar a voltagem da célula internamente, tá? Eles vão só abrir quando a carga elétrica da célula mudar. Ah, mas como é que vai mudar a carga elétrica da célula? Porque um canal que é dependente de voltagem, ele abre em cadeia. Porque os dependentes de ligante agem primeiro. Na célula, vamos dizer aqui que é a minha membrana plasmática. Aqui eu tenho uma proteína transmembranar, dependente de ligante em azul, e aqui eu tenho proteínas transmembranares dependentes de voltagem. Quando uma substância entra na célula, ela tem uma carga, vamos dizer que a carga dela é negativa. E vamos dizer que o linear dessa célula para os canais de voltagem se abrirem, ó, eles estão todos fechadinhos. O linear dessa célula para esse canal de voltagem se abrir é que aqui fique cerca de... Aqui é sempre menos 70, aqui vai ter que ficar menos 100. Vai ter que ficar mais negativo. Se essa substância aqui que é negativa entrar em uma quantidade suficiente por canais que são dependentes de ligante, porque esse canal aqui só vai abrir porque ele tem um receptor para essa substância. Então, quando esse dependente de ligante se encostar aqui, esse canal que está fechado vai abrir, vai colocar para dentro, e se a quantidade que está dentro da minha célula for suficiente para alterar a minha voltagem da minha célula de menos 70, que é o princípio original, até menos 100, que vamos dizer, supondo que é o linear de voltagem dessa célula, para que os canais de ligante se abram, se ele chegar, se ele tiver numa quantidade suficiente e for alterar até menos 80,
Não vai chegar, esses canais não vão abrir. Agora, se entrar substâncias negativas o suficiente para que altere a voltagem da célula no meu linear necessário, aí sim os meus canais dependentes de voltagem vão se abrir. Eles vão se abrir para que aumentem a entrada dessa substância. Beleza? Ok. Então, a única diferença é que as proteínas canais que são dependentes de ligante vão ter receptores para essa substância aqui, para eles se abrirem, tá? Então, meio que eles abrem quando uma molécula específica se encaixa neles como um sistema de chave fechadura. E os que se abrem por voltagem, eles abrem quando a carga elétrica da célula muda, simplesmente, tá? Essas proteínas canais vamos enfatizar que elas são seletivas, tá? Elas não deixam passar qualquer coisa. Elas são controladas ou por voltagem ou por ligante. Agora, existem outros tipos de proteína transmembranar que é do tipo carreador. A do tipo carreadora, ela vai fazer dois tipos de transporte. Porque a proteína canal, ela será sempre passiva. Ela não vai gastar ATP. A forma dela de identificar uma substância específica é porque ela já tem receptores ali na portinha dela para identificar aquela substância que chega. E a outra tem receptores para voltagem que vai mudar e ela vai abrir também de forma passiva, porque está a favor do gradiente de concentração. Agora, a carreadora, ela pode trabalhar dos dois jeitos. Ela trabalha de forma passiva e de forma ativa, tá? A carreadora, elas são mais complexas, elas não são apenas túneis, elas precisam abraçar, ou seja, elas vão servir como se fosse assim, ó, um grampinho, que no caso aqui, ele vai estar recebendo para fora aqui, ele vai receber isso, vai entender qual que é a substância, e daí ele vai pegar, se modificar internamente e jogar a substância para dentro. É como se fosse literalmente um grampinho de roupa, entendeu? Ele abre, ele recebe aqui, fecha e joga para dentro. Ele precisa se movimentar, a proteína carreadora se movimenta. Tá, mas como que ela vai realizar esses dois tipos de transporte? O passivo e o ativo, se ela precisa se movimentar. Geralmente tu pensa que se ela precisa gastar uma certa energia, ela é ativa, porque gasta ATP. Mas não, quando ela gastar ATP, ela se chamará bomba. Proteína carreadora que gasta ATP é bomba. Então vamos entender. Quando a gente tem essa dúvida, porque a palavra carreadora muitas vezes nos faz pensar em alguém carregando algo com esforço, que é o gasto de energia de ATP, quando a difusão facilitada através de uma carreadora, o processo é 100% passivo. Proteína carreadora. Carreadora mesmo, nome carreadora, tá? Passivo. É passivo, porque a proteína carreadora consegue fazer isso. Então, o motor de gradiente não é o ATP. O que empurra a molécula não é a energia da célula ATP, mas sim a energia potencial do gradiente de concentração. Ou seja, aqui fora da célula, se eu quero botar uma substância de fora para dentro da célula, é porque aqui fora está tendo tanta dessa substância que essas substâncias aqui empurram uma pela proteína carreadora que está lá enfiada na membrana da célula, empurram para dentro. Porque isso está acontecendo pela força que as moléculas empurram umas às outras. E aí, como elas estão empurrando, essas moléculas estão empurrando pelo gradiente de concentração, fora tem mais e dentro tem menos, elas empurram essa substância pela proteína carreadora para dentro da célula.
Por isso que a proteína carreadora, ela vai funcionar através do gradiente de concentração de forma passiva. Então, é como se as moléculas estão em constante movimento aleatório e vão bater nessa proteína com mais frequência do lado onde estão em maior quantidade. E a proteína apenas oferece um caminho termodinamicamente favorável para que elas passem. Então, a proteína carreadora vai alterar entre duas formas de conformação, aberta para fora ou aberta para dentro, porque ela dança. Tá? Essa dança que a proteína faz acontece naturalmente devido à energia térmica do ambiente onde ela está. Quando a molécula como a glicose, por exemplo, vamos desenhar a proteína. Quando a molécula como a glicose, por exemplo, se liga ao sítio específico dessa proteína, essa ligação aqui, ela vai desencadear uma mudança na estrutura da proteína que faz a proteína pegar e virar para o outro lado, para colocar essa glicose para dentro da célula e vai liberar essa carga. O sentido é sempre do mais para o menos. Essa proteína funciona como uma porta giratória. Se houver 100 pessoas para o lado de fora, que 100 moléculas para o lado de fora e 2 para o lado de dentro, a probabilidade de alguém entrar na porta giratória por fora é muito maior, né? Porque tem mais pessoas saindo do que pessoas entrando, né? Óbvio que a quantidade de maior pessoas, né, vai fazer um fluxo de pessoas saindo tão grande, tão intenso, que aquelas duas pessoinhas que estão querendo sair para fora vão ter que ficar esperando. Então, óbvio que quem onde tem mais concentração vai estar ganhando. Então, essa proteína carreadora, ela vai trabalhar de forma passiva, ela tem uma velocidade limite, mas ela vai fazer esse movimento de virar e se conformar para fora e para dentro o tempo todo. Então, ela vai girar para esses dois lados, mas o fluxo resultante será sempre da direção ao lado que está de mais concentrado para o menos concentrado, até que atinja esse equilíbrio. Então, a proteína carreadora é apenas um facilitador físico, porque ela diminui essa resistência que a membrana oferece à passagem de uma molécula grande ou polar. Porque se ela não é lipossolúvel, ela não passa pela membrana, então ela precisa passar por uma proteína, tá? E essa molécula que passa pela proteína, ou ela é uma molécula muito grande para passar por difusão simples, ou ela é simplesmente uma molécula polar que não consegue atravessar a membrana lipossolúvel, tá? De forma lipossolúvel. Então, ela não precisa de energia para descer, mas precisa de um escorregador para atravessar esse atrito do ar e do chão de forma eficiente. Então, no transporte passivo, que é a difusão facilitada por essa membrana, por essa proteína, seja canal ou seja por proteína carreadora, apenas aproveita a descida, a favorabilidade do gradiente. Agora, se essa proteína carreadora ela começa a utilizar de gasto de ATP, é porque ela está fazendo um trabalho contra o gradiente de concentração. Ela está tendo que colocar substâncias que estão, mesmo que aqui está a membrana da célula, e aqui já tem muito. Chegou meu almoço que ninguém é de ferro, né? Enfim. Quando a proteína carreadora decide que ela vai gastar ATP, é porque ela precisa fazer um trabalho que vai contra o gradiente de concentração. Ou seja, mesmo que aqui já tenha muito dessa mesma substância que eu quero colocar para fora, e essas moléculas aqui estão empurrando o que eu quero colocar para fora, né? Se eu quero colocar essa substância aqui, que é igual a essas aqui, para fora, essas aqui vão estar empurrando contra. Elas não vão querer que eu coloque para lá, porque elas já têm muito. Eu não quero fazer caber, elas não querem fazer caber mais essa daqui para fora. Então, eu vou precisar de uma proteína que gaste ATP, mas que faça esse trabalho. Onde a minha proteína carreadora agora vai se formar, não vai se formar, mas ela vai fazer o papel de uma bomba. Porque ao gastar ATP, ela consegue empurrar, fazer uma força de pegar essa substância, e como a proteína carreadora tem o papel de conseguir virar da mesma forma, essa bomba vai trabalhar gastando ATP para que ela consiga ter mais força, porque ela está indo contra o gradiente de concentração e jogar aquela substância para fora. Então,
Qual que é a diferença da proteína carreadora? A proteína carreadora, quando ela faz um transporte passivo, ela realiza essa propriedade giratória que ela tem de identificar uma substância e virar para colocar para dentro da célula, a favor do gradiente de concentração, com substâncias que são polares, né? Ou com substâncias que são maiores, que não conseguem passar pela membrana por difusão simples. E aí a carreadora, quando ela faz um transporte que é do tipo contra o gradiente de concentração e ela gasta ATP, ela vira uma carreadora do tipo bomba, para ir contra o gradiente de concentração. Então, existem dois tipos de proteínas transmembranares: as canais, que vão, como a membrana, ela tem a questão de seletividade. Isso a gente estuda quando vê membrana plasmática lá no ensino médio. Você pensou que se ela tinha essa propriedade de seletividade, ela iria deixar passar qualquer coisa? Não, a membrana, propriamente dito, ela só deixa passar substâncias lipossolúveis, porque a membrana é formada por fosfolipídios. Então, o que não consegue se ser solúvel nesses ácidos graxos aqui, não vai passar por difusão simples. Vai ter que passar por proteínas. Mas você acha que as proteínas também não têm seletividade? Elas têm sim, porque as proteínas canais, elas serão canudinhos que serão abertos ou por voltagem. Não, vamos primeiro falar de ligante, né? Porque a primeira etapa é ligante. Ou só ligante e as dependentes de voltagem são dependentes das de ligante também, tá? Porque primeiro, para as de voltagem abrir, precisa mudar o potencial elétrico de dentro da célula o suficiente, só que essas substâncias que vão mudar esse potencial elétrico vão ter que passar por dependentes de ligante primeiro. Então tá, vai ser dependentes de ligante, que terão receptores, as membranas terão receptores para substâncias específicas, e as dependentes de voltagem, que se abrem em cadeia. Se uma abriu, todas abrem. Se abrem em cadeia, e elas só vão abrir se elas atingirem o potencial elétrico de voltagem da célula. Ou seja, mesmo que entre substâncias que são capazes de alterar o potencial elétrico da célula, tipo, mudem. Eu sei que o meu potencial, meu limiar, para que todas as minhas proteínas dependentes de voltagem se abram, é menos 100. Dentro, sempre, fixamente, é menos 70. Se acontecer menos 80, ainda assim, as minhas de voltagem não vão abrir. Se acontecer menos 90, se as células que estão se as moléculas que estão entrando conseguirem, né, entrar em uma quantidade suficiente para ir alterando, entrou mais, chegou no menos 100, que é o meu potencial elétrico, o meu linear para que todas as minhas dependências de voltagem se abram, aí que os meus canais dependentes de voltagem vão se abrir. E as carreadoras. Se a carreadora, que é um grampinho, ela dança, ela gira para dentro e para fora com substâncias específicas, a carreadora identifica a substância que ela quer, especificadamente essa daqui, vamos dizer, ela vai identificar e vai jogar para dentro a favor do gradiente de concentração. Se é a favor do gradiente de concentração, ela está fazendo simplesmente a função de carreadora de forma passiva. Se ela está fazendo um trabalho que gaste ATP, porque ela está fazendo uma força para jogar a substância para fora ou para dentro, onde ela está sendo contra o gradiente de concentração, ela vai deixar, será uma carreadora do tipo bomba. Entendeu? Beleza, espero que tenha ficado mais fácil do que a aula anterior.
porque eu também tava com isso fracamente consolidado na minha cabeça. Ok. Aí aqui no slide tem um tipo de proteína carreadora que funciona a favor do gradiente de concentração, por exemplo, como a GLUT4, que a gente já viu também, que eu falei em histologia, para reserva de energia. Mas todo aquele processo, né? Comemos, aumentou a glicose, quem recebe a glicose é o nosso pâncreas. O nosso pâncreas tem receptores para a glicose. Como a minha glicose no sangue está demais, for fora da minha homeostasia, o meu pâncreas vai liberar insulina. A insulina tem... Quem tem receptores de insulina? O meu músculo e o meu tecido adiposo. Quem que tem esses receptores para insulina? A minha membrana plasmática da minha célula do músculo, das minhas fibras musculares, tem receptores para insulina. E o meu tecido adiposo também tem receptores para insulina. Quando a insulina chegar aqui, existem vesículas lá dentro da fibra muscular e lá dentro do tecido adiposo que carregam proteínas do tipo GLUT4. Quando elas identificam que essa insulina se acoplou nos receptores de insulina, elas vão abrir essas vesículas, as GLUT4 vão sair e vão se fixar na membrana plasmática da fibra muscular e na membrana plasmática do tecido adiposo. Elas vão pegar toda essa glicose que está aqui chegando para elas e vão estocar para dentro da célula, jogando essa glicose, que no músculo vai se transformar em glicogênio. E no tecido adiposo, essa glicose que a GLUT4 está botando para dentro vai se transformar em triglicerídeo. Ok, beleza. Isso é um tipo de transporte carreador. Aí, transporte ativo do tipo bomba, que a gente já viu, que é contra o gradiente de concentração. A principal bomba que a gente vai estudar, que é um tipo de proteína carreadora que faz transporte com gasto de ATP, que a gente já viu, é a bomba de sódio e potássio, NaK. Porque tem mais K dentro, mais Na fora. Fora. Mas quando a gente precisa fazer determinados processos, mesmo o Na precisa entrar e o K precisa sair, em algumas vezes, em alguns processos de dentro da célula. Então, a bomba de sódio e potássio, o que ela vai fazer? Aqui está minha membrana plasmática, aqui está uma bomba, tá? O que ela vai fazer? Ela vai tirar 3 íons de fora, 3 íons de Na que estão fora, e vai, tá? Botar para dentro. Remove 3 íons Na para fora. Ah, mas tu não disse que tem mais Na fora? Tem, mas não quer dizer que não tenha dentro também. Então, essa bomba, para acontecer esse funcionamento, como ela está sempre funcionando, ela vai pegar 3 moléculas de Na e vai jogar para fora, contra o gradiente de concentração. Por que que ela está sendo uma bomba? Por que que ela está jogando ATP, usando ATP? E por que que, né, já que tem mais Na fora? Óbvio, porque o gradiente de concentração de Na fora é muito maior do que dentro, mas não significa que não tenha dentro. Então, para que eu consiga pegar e jogar da mesma substância, tá, que fora tá cheio, para que eu consiga pegar essa mesma substância Na que tá aqui dentro e jogar para fora e aqui tá cheio, porque aqui a concentração é maior, eu tô fazendo uma força contra meu gradiente de concentração e jogando para fora. Por isso que eu preciso que a minha bomba faça isso. E mesmo que aqui dentro já tenha muito potássio, aqui dentro tem muito potássio, e eu preciso pegar 2 íons de potássio que estão lá fora, porque mesmo que a concentração de potássio dentro seja maior, não quer dizer que não tenha potássio fora também. Então, mesmo que aqui já tenha muito, eu preciso também pegar, e aqui o lugar disso aqui
né? Eu preciso fazer uma força contra o gradiente de concentração, pegando esses 2 íons de potássio e colocando para dentro, mesmo que dentro já tenha muito, eu também preciso gastar ATP, porque eu vou estar fazendo um transporte contra o gradiente de concentração. Por isso que, seja de fora para dentro ou de dentro para fora, eu vou estar fazendo uma força contra o gradiente de concentração e por isso que é uma bomba. Ou seja, 3Na para fora, 2K para dentro. Essa é a bomba de sódio e potássio, a mais famosa. E aí a gente tem um tipo de transporte secundário que não é por bomba. É um transporte ativo. Quando a gente pensa em transporte ativo, a gente pensa só em bomba, né? Não, existem outro tipo de transporte ativo que gasta ATP de forma secundária, indireta, tá? Existe o transporte contraporte e transporte simporte. Então tá, vamos ver primeiro, vamos retomar, né? A gente entendeu já o transporte ativo primário, tá? Ou seja, é aquele que consome ATP diretamente, no caso da proteína carreadora que funciona como uma bomba. O exemplo clássico que a gente viu é a bomba de sódio e potássio, porque ele gasta energia para empurrar o sódio para fora da célula, criando uma concentração enorme, mesmo que já tenha uma concentração enorme de sódio para fora da célula, ou que tenha uma concentração de potássio enorme dentro da célula, eu tenho que empurrar potássio para dentro da mesma forma. Então tá. Aí tem o transporte ativo de forma secundária, que não é bomba. Ele não quebra moléculas de ATP, ele usa essa energia potencial acumulada pelo transporte primário, essa energia, essa quebra de energia de ATP que foi utilizada pelas bombas, ele vai pegar esses resquícios e vai utilizar para o transporte dele, esses resquícios de ATP indiretamente, tá? Como o sódio quer muito voltar para dentro da célula, tá? Mesmo que o lugar dele não seja lá, por causa do gradiente, mesmo que tenha muito sódio fora e ele tenha muito interesse em sair daquela multidão e entrar para dentro da célula que tem menos, né? A célula permite que ele entre, desde que ele traga ou leve uma molécula junto. Por isso que existe esse transporte. Então, existem 2 formas de fazer isso. Existe a forma de simporte, através de uma proteína, né, carreadora, a de simporte, tá? As 2 substâncias se movem no mesmo sentido. Ela vai permitir que o meu sódio, mesmo que o lugar do meu sódio seja fora, ela vai permitir, a proteína vai permitir que o sódio entre, mas com uma condição. Vai ter que trazer as amiguinhas, né? Ou seja, o sódio entra a favor do gradiente e com ele vai puxar outra substância, tá? Pode ser tipo uma molécula de glicose, um aminoácido, que também tá indo contra o gradiente dela. Ou seja, é como se o sódio fosse uma pessoa entrando em um trem e puxasse um amigo pela mão para dentro também. Então, ela vai pegar e as 2 substâncias vão entrar contra o gradiente de concentração ao mesmo tempo, beleza? Então, como funciona? As 2 vão ter que entrar ao mesmo tempo. Agora, contraporte. Contraporte é as 2 substâncias se movem em sentido contrário, tá? O sódio ele vai entrar na célula, só que ele só vai poder entrar na célula caso outra substância que esteja dentro sair para ele tomar o lugar. Ou seja, a molécula de sódio só vai poder entrar se outra que está lá dentro sair. Meio que funciona quando a balada tá cheia, quando o restaurante tá lotado, né? O sódio entra na célula a favor do seu gradiente, tá? E ao fazer isso, porque aqui óbvio que tem mais, né? Aqui tem mais, então se ele tá saindo de um lugar que tem mais e indo para um lugar que tem menos, ele tá indo a favor do gradiente de concentração, não tá? Tá indo sim. E aí, outra que está saindo, ele vai estar expulsando outra substância, como íons de cálcio aqui, isso aqui pode ser um cálcio, ou pode ser um hidrogênio, tá?
para fora, contra o gradiente dela. Ou seja, no transporte, no tipo de transporte sim-porte, ambos as duas substâncias estão indo a favor do gradiente de concentração. E no tipo de transporte antiporte, uma substância, no caso o sódio, está indo a favor do gradiente de concentração, e outra substância que está saindo, e é como aqui tem mais, a segunda substância está indo contra o gradiente de concentração para poder sair. Por que essa substância aqui está indo contra o gradiente de concentração? Porque fora tem mais hidrogênio e cálcio também. Então, é óbvio que quando ele está indo de um lugar que tem menos para um lugar que tem mais, ele está indo contra o gradiente de concentração. Por que esse sódio está indo a favor do gradiente de concentração? Porque fora tem mais sódio do que tem dentro. Então, ele está sendo empurrado de um lugar que tem mais para um lugar que tem menos. Isso é ser a favor do gradiente de concentração. Por que esses dois aqui estão a favor do gradiente de concentração? Porque tem menos sódio dentro do que tem fora. Então, ele está indo de um lugar que tem mais para um lugar que tem menos. Por isso que ele está indo a favor do gradiente de concentração. Por que essa substância aqui, essa glicose ou esse aminoácido, está indo junto com ele? Porque também está indo a favor do gradiente de concentração. Do lugar que tem mais para o lugar que tem menos. Entendeu? Então, esse sódio, nessa questão aqui, ele só vai conseguir entrar se outra sair, tá? Então, funciona como uma porta giratória. Para o sódio entrar, ele empurra a porta, o que acaba jogando quem estava lá dentro para o lado de fora. Então, a bomba, ela vai utilizar ATP, gasta ATP para criar um gradiente, tá? Para fazer força contra o gradiente de concentração. E os dois secundários, que é sim-porte e aqui antiporte, ou contra-transporte, né? Os dois nomes significam a mesma coisa. Ele vai utilizar desse gradiente como fonte de energia grátis para mover outras coisas. Os sim-portes, os dois entram juntos, e o antiporte, um entra e outro sai. Então, a bomba utiliza ATP, e esses dois aqui são transportes passivos, mesmo que façam movimentação, porque estão utilizando a energia do gradiente também, ok? Então, o único tipo de transporte que gasta ATP de forma direta, tá? É esse ativo. E como esses dois tipos aqui utilizam ATP de forma indireta, eles são ativos sim, mas de forma secundária, porque eles estão utilizando os resquícios de ATP da bomba. Beleza? Ok, era isso.